Vamos explorar o tema de um governo mundial único. Governo esse que tem um conceito que fascina e intriga a humanidade ao longo da história, desde as antigas rebeliões da Torre de Babel até as visões proféticas do futuro retratadas no livro do Apocalipse. Vamos nos aprofundar nas rebeliões organizadas contra Deus e o seu desejo inerente de autoridade global. Na nossa tentativa de compreender o sistema do Anticristo, temos de reconhecer que a única maneira de obter um verdadeiro conhecimento é examinar as rebeliões do passado. Ao fazê-lo, podemos discernir padrões e observar uma força recorrente no mundo. Uma força que tem insistido persistentemente em um governante global único. Existe um espírito que sempre pressionou por um governante global único. No livro do Gênesis encontramos a história da Torre de Babel, também conhecida como Babilônia. Refere-se tanto a uma cidade e a um reino mencionado na Bíblia. A própria Babel foi fundada por Nimrod segundo a Bíblia. Nimrod foi uma figura importante, que surgiu da linhagem de Cuxi, que é mencionado no livro do Gênesis e é descrito como um poderoso governante na terra de Babel. O próprio nome Nimrod tem uma conotação de rebelião, uma vez que significa rebelemo-nos. Historicamente, o nosso conhecimento sobre Nimrod limita-se principalmente ao relato bíblico. Fora da narrativa bíblica, há pouca documentação histórica sobre a sua vida e ações específicas. A história da Torre de Babel, mencionada no livro de Gênesis, significa a tentativa da humanidade de desafiar Deus e estabelecer o seu próprio poder e glória. Nimrod é frequentemente associado a esta rebelião, servindo como uma figura simbólica, representando o desafio humano contra a soberania de Deus. Um grupo de pessoas, sob o domínio de Nimrod unidos, no seu desejo de construir uma torre que chegasse aos céus. O seu objetivo era duplo: fazer um nome e desafiar a ordem de Deus para se dispersarem pela terra. Esta rebelião contra a soberania de Deus ilustra a ânsia da humanidade por um poder centralizado, desprovido de autoridade divina. Vamos explorar as passagens bíblicas que esclarecem esta rebelião contra a soberania de Deus, destacando o anseio da humanidade por um governo mundial único fora do domínio de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome para nós, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Este versículo revela a intenção do povo de estabelecer a sua própria identidade e reputação. Ignorando o plano de Deus para se multiplicarem e encherem a terra, o seu desejo de ter um poder centralizado e um sistema centralizado do que vão fazer, e nada do que se propuserem a fazer será impossível para eles. A reação de Deus demonstra a sua consciência do espírito rebelde e do perigo potencial que ele representa, a sua unidade e o poder que advém do trabalho conjunto para um objetivo comum na terra. E a partir daí, o Senhor dispersou-os sobre a face de toda a terra. Estes versículos revelam as consequências da sua rebelião. Deus interveio confundindo a sua linguagem, levando-os a abandonar a construção da torre e espalhando-os por toda a terra. O próprio nome Babel tem o significado de confusão, simbolizando o resultado da sua rebeldia. Este relato da Torre de Babel serve como um lembrete significativo da inclinação da humanidade para perseguir poder centralizado e a rebelião contra a autoridade divina de Deus. Demonstra o desejo inerente a nós de fazermos um nome para nós próprios, muitas vezes à custa da obediência para os mandamentos de Deus. O desejo de um governo mundial não terminou com a Torre de Babel. Ao longo da história, indivíduos e grupos têm tentado estabelecer essa autoridade mundial. Vejamos alguns exemplos. Alexandre, o Grande, nos tempos antigos. Alexandre sonhava em unificar o mundo conhecido sob o seu domínio, e com o seu poderio militar, conquistou vastos territórios com o objetivo de estabelecer um império unificado. No entanto, as suas aspirações tiveram vida curta, pois o seu império fragmentou-se após a sua morte. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte subiu ao poder, procurando conquistar a Europa.
e, além disso, a sua ambição era estabelecer um governo centralizado, colocando várias nações sob o seu controle. Mas a sua grande visão desmoronou-se. Apesar destas tentativas terem falhado, há um homem que terá sucesso de acordo com as Escrituras, e esse é o Anticristo. No livro do Apocalipse, encontramos a ascensão do Anticristo, um líder poderoso, líder que enganará o mundo e estabelecerá um domínio global. No livro de Apocalipse, capítulo 13, cita uma imagem de um governo mundial sob o seu reinado, onde as pessoas serão coagidas a adorá-lo e a sua agenda profana. Espírito esse que sempre pressionou por um governo mundial. Este espírito não é outro senão o espírito do Anticristo. O espírito do Anticristo está a preparar o mundo para sua chegada e o seu governo. A obra do Anticristo já começou. Mas as pessoas não conseguem enxergar o que está por vir. O espírito do Anticristo promove falsos ensinamentos e engana as pessoas, desviando-as da verdade da palavra de Deus, distorce e nega as doutrinas essenciais do cristianismo, incluindo a divindade de Jesus Cristo e a sua obra redentora na cruz no seu âmago. O espírito do Anticristo tenta afastar as pessoas de Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo não há salvação. O espírito do Anticristo tem trabalhado incansavelmente para semear sementes de confusão e engano, desafiando as verdades fundamentais da fé cristã. Ele estrategicamente utiliza falsos ensinamentos que minam a divindade de Jesus Cristo, negando a sua divindade e o significado do seu trabalho redentor na cruz, tentando rebaixar Jesus Cristo a ser apenas um profeta, ou apenas um homem bom, ou apenas um milagreiro, o que é tudo enganoso. A Bíblia nos avisa do aparecimento de falsos mestres e doutrinas enganadoras. 1 João capítulo 4, versículo 3. Mas todo o espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo que, segundo ouvistes, há de vir e já está no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Esse mesmo é o Anticristo, que nega o Pai e o Filho. Estes versículos enfatizam a necessidade de discernimento e de afirmar que se baseia na verdade da palavra de Deus. O espírito do Anticristo procura desviar as pessoas, distorcendo a natureza e o objetivo de Jesus Cristo. Pode propagar ensinamentos que reduzem Jesus a um mero grande mestre ou a um exemplo moral, negando a sua natureza divina como Filho de Deus. No entanto, devemos proclamar com firmeza a verdade bíblica de que a salvação se encontra exclusivamente em Jesus Cristo e na sua obra sacrificial na cruz. A Escritura é clara quando diz que não há outro caminho para a salvação além de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em mais ninguém, porque não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oposição aos padrões morais de Deus. O espírito do Anticristo promove valores e comportamentos que estão em oposição direta para os padrões morais de Deus revelados nas Escrituras, encorajando imoralidade. O relativismo e a rejeição da verdade absoluta ao longo da história. O espírito do Anticristo tem estado em ação, influenciando o mundo com uma visão distorcida do mundo e valores que desafiam os padrões morais de Deus. Promove uma cultura de imoralidade e procura corroer os fundamentos da verdade absoluta que se encontram nas Escrituras. A Bíblia nos adverte sobre a prevalência da imoralidade e da rejeição da verdade absoluta. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Mas entendam que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosos, arrogantes, abusivos, desobedientes a seus pais, ingratos, profanos, insensíveis, caluniadores, sem autocontrole, sem amor, bom traiçoeiro, imprudente, inchados de presunção, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Evitem tais pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 25.
trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. O espírito do anticristo incentiva uma mentalidade de relativismo em que a verdade é considerada subjetiva e as preferências pessoais ditam as escolhas morais. Mina a crença na verdade absoluta que se baseia na palavra imutável de Deus. No entanto, como crentes, somos chamados a defender os padrões morais de Deus e abraçar a verdade absoluta encontrada nas Escrituras. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de forma alguma, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levante contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Perseguições aos crentes. O espírito do anticristo fomenta hostilidade e perseguição contra os seguidores de Cristo, procura silenciar e marginalizar os crentes, impedindo a propagação do Evangelho e minando a influência da Igreja. Ao longo da história, o espírito do anticristo tem se manifestado em várias formas de perseguição contra os crentes. Hostilidade, onde os seguidores de Cristo são visados e oprimidos pela sua fé. Esta perseguição tem como objetivo silenciar a mensagem do Evangelho e impedir o avanço do reino de Deus. A Bíblia nos avisa sobre a realidade da perseguição que os crentes vão enfrentar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, que um servo não é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O espírito do anticristo procura minar a influência da Igreja e impedir a proclamação do Evangelho, infligindo perseguições aos crentes. Esta perseguição pode assumir várias formas, incluindo física, social e emocional. Os crentes podem ser objeto de discriminação, hostilidade e até violência por causa do seu compromisso com Cristo. Encoraja-nos a permanecer firmes e a encontrar esperança no meio da perseguição. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O espírito do anticristo promove uma unidade mundana e uma mentalidade global que procura consolidar o poder e a autoridade sob um só governante. Seduz as pessoas com a ideia de uma ordem mundial utópica, separada da autoridade divina de Deus. Na sua busca de um governo mundial único, o espírito do anticristo promove uma ideologia globalista que tem como objetivo consolidar o poder e a autoridade sob um único governante ou sistema. Apresenta o fascínio de um mundo unificado, promovendo a ideia de uma sociedade utópica governada pela sabedoria humana e um vazio da autoridade divina de Deus. A Bíblia nos dá uma ideia da visão da autoridade global associada ao anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe dado a besta associada ao anticristo para fazer guerra aos santos e para os vencer. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Este versículo revela a extensão da autoridade dada ao anticristo, que abrange todas as tribos, línguas e nações. Nação retrata um cenário em que uma figura central ascende ao poder, exercendo influência significativa sobre o mundo inteiro. O espírito do anticristo seduz as pessoas com a promessa de uma ordem global unificada que aparentemente oferece soluções para os desafios globais, tais como conflitos, pobreza e desigualdade. No entanto, esta unidade é construída sob a sabedoria humana e procura excluir ou marginalizar a autoridade divina de Deus. Promove uma visão do mundo que coloca as aspirações humanas acima da obediência às ordens de Deus e ao seu governo soberano. Embora a unidade e a cooperação entre nações não são inerentemente erradas, o espírito do anticristo promove uma unidade que rejeita a autoridade de Deus e afasta as pessoas da sua verdade.
Desde Nimrod, há vários indivíduos ao longo da história que tentaram unificar o mundo inteiro sob o domínio de um único indivíduo. O anticristo conseguirá isso, motivado pelo espírito do anticristo que já está atuando na Terra, força essa que defende persistentemente um governante global. Apesar da sua presença sutil, as pessoas não estão percebendo sua existência porque já começou a moldar o mundo. Já começou, mas as pessoas não estão enxergando.